título dele, empatou o recorde do Gento, que ponta esquerda do Real Madrid dos anos 50 e 60, era o único jogador da história a ter 6 Copas dos Campeões. O Carvajal, o Modric e o Kroos empataram, mas o cara do jogo foi o Vinícius Júnior, que fez no primeiro tempo já exuberante, dando um baile no Ryerson, lateral direito norueguês do Borussia Dortmund, e selando a atuação e a temporada com o gol do título, o gol do 2-0. E ele é grande candidato a ser melhor do mundo no final do ano. Eu acho que a gente tem uma certa obsessão por esse prêmio de melhor do mundo, já disse isso outras vezes. Para o Brasil, o fundamental é voltar a ter a melhor seleção do mundo, a seleção campeã do mundo. Mas desde 2007 o Brasil não tem o melhor do mundo, e dessa vez o Vinícius Júnior é enorme candidato a ser melhor do mundo, porque ele foi o grande jogador da temporada europeia. É que nesse ano tem Euro, então a Eurocopa pode mudar alguma coisa. E pode mudar, por exemplo, se o Mbappé jogar muito, ele pode ser eleito melhor do mundo no final do ano. Acho que tem um olhar meio rançoso em relação ao Vinícius Júnior, porque o Vinícius Júnior se manifesta pelo antirracismo, e com toda a razão, isso cria um ranço, mas o futebol dele fala, e fala muito mais alto. Muito obrigado, Paulo Vinícius Coelho. Bom dia para você. Obrigado, Milton. Obrigado, Cássia. Até amanhã. Até amanhã. Repórter CBN. Segunda-feira, 3 de junho de 2024. O ministro da Cidade, Jader Filho, afirmou ao Jornal da CBN que mais de 41.800 residências foram destruídas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O número é preliminar e abrange apenas 74 municípios que disponibilizaram estudos. O ministro disse que o governo federal vai precisar de mais dados para iniciar a entrega de imóveis para famílias que ganham até R$ 4.400 e se enquadram nas faixas 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida. Jader Filho também afirmou que 2.000 imóveis já estão disponíveis depois de a União conversar com construtoras e bancos públicos. Ele ainda disse que o governo deve lançar uma portaria nos próximos dias para que a Caixa adquira casas usadas de até R$ 200 mil. A estimativa da inflação brasileira para 2024 subiu pela 4ª vez seguida. A projeção passou de 3,86% para 3,88%. Já a expectativa para o IPCA no ano que vem teve a 5ª alta consecutiva. O indicador passou de 3,75% para 3,77%. Os dados estão no Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. A Polícia Federal ouviu hoje o ex-delegado-geral da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, acusado de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco. Segundo as investigações, ele protegeu os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, apontados como mandantes do crime. Os 3 estão presos desde o dia 24 de março. Em um documento divulgado na semana passada, a Polícia Federal concluiu que a motivação do assassinato foi a grilagem de terras na zona oeste da capital fluminense. No horário de Brasília, 9h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Dentro de cada um de nós existe um sonhador e a capacidade de realizar esse sonho. A oportunidade para mudar sua vida depende da sua decisão. O Senai está com matrículas abertas para cursos técnicos em informática para web, edificações, produção de moda, automação industrial, química, eletrotécnica, eletromecânica, logística, petroquímica e segurança do trabalho. Ensino focado na experiência prática e profissionais capacitados. Ligue 21 21 30 30 ou acesse al.senai.br. Início das aulas 22 de julho. Faça já sua matrícula. Cursos técnicos do Senai, a oportunidade que vai mudar a sua vida.
A Diagnose apresenta a nova unidade Gruta, na Avenida Fernandes Lima, vizinha sede da Equatorial. A unidade Gruta conta com amplo estacionamento, equipamentos modernos e equipe especializada, com um atendimento personalizado e a qualidade que você já conhece. Diagnose, cuidar da sua saúde é o que nos move. 21 21 22 22. Responsável técnico, Dr. Francisco Chagas, CRMAL 809. O sobe e desce dos preços no mercado, as inovações técnicas e tecnológicas, as tendências de consumo e tudo o que envolve a produção agrícola. CBN Agronegócios. Às terças, o jornalista Cassiano Ribeiro, da revista Globo Rural, comenta as principais novidades do setor. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Um noticiário para você pensar bem antes, durante e depois. Seu final de tarde com muita informação, leveza e bom humor. Rodrigo Bocardi e Carolina Moran analisam as notícias mais quentes do dia. Ponto Final CBN, um programa descontraídamente sério. De segunda a sexta, a partir das 5 da tarde. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. De segunda a sexta, de meia-noite às 5. CBN Madrugada. Apresentação Paulo Galvão. CBN Maceió, oferecimento. Medirádios e você, juntos pela vida. Às 9h mais 8. Olá você, muito bom dia. Está começando mais um CBN Maceió nesta segunda-feira, 3 de junho de 2024. E vamos então aos destaques do programa nesta segunda-feira. A gente começa por Maceió. O destaque é de Camila Bibiano. Mais de 356 mil alagoanos fizeram a declaração do imposto de renda dentro do prazo. Desse total, 61% dos declarantes serão restituídos. Maceió liderou em volume de declarações com 51% do total. De Maceió para São Paulo, destaque de Marcela Lorenzeto. A Serra Gaúcha perdeu pelo menos 250 mil turistas de vinho após as enchentes no Rio Grande do Sul. 80% das vinícolas da região são diretamente dependentes do enoturismo, fortemente impactado pelas cheias em todo o estado. De volta à capital alagoana, o destaque de Flávia Iese. Polícia estoura laboratório para refino de cocaína em Arapiraca. Um jovem de 24 anos foi preso durante a operação realizada pelo 3º Batalhão e pela Rocam. Da capital alagoana para a capital federal, Brasília, e o destaque de Mariana Machado. A sessão virtual do Supremo Tribunal Federal, que analisava a norma do Conselho Federal de Medicina que dificulta o aborto legal, foi paralisada após pedido de destaque do ministro Cássio Nunes Marques. Agora, caberá ao presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, submeter o julgamento ao plenário físico, mas ainda não há data para que isso aconteça. E vamos então aos destaques esportivos do programa com informações do Azulão, CSA, do Galo, CRB.
Todos os detalhes com Emerson Júnior. E o Clube de Regatas Brasil ontem jogou pela Série B do Campeonato Brasileiro, colocando um time alternativo, um time misto, e perdeu para a Ponte Preta no placar de 4-2. O CRB caiu para a 14ª posição na tábua de classificação. Agora sim, as atenções estão voltadas para a decisão da Copa do Nordeste. Na próxima quarta-feira, o CRB enfrenta a equipe do Fortaleza, jogando a primeira partida no Castelão e a finalíssima domingo aqui no Estádio Repelé. O técnico Daniel Paulista tem uma dúvida no meio campo. João Pedro ontem saiu sentindo e passa a ser dúvida para essa partida. Já o time do CSA entra em campo hoje contra o Volta Redonda no interior do Rio de Janeiro, pressionado pelo resultado. Ontem o CSA entrou pela primeira vez na zona do rebaixamento e vai precisar ganhar o jogo para sair dessa situação delicada. Lembrando que após o jogo de hoje, o CSA fará 2 partidas no Estádio Repelé, contra o São José e contra o Botafogo. Os 2 jogos na sequência. Todos os detalhes daqui a pouco no CBN Esporte. O gol de placa aí no final de semana foi do governador Paulo Dantas, né, que vai fazer um aporte financeiro de R$5.700.000 para os clubes alagoanos de futebol que estão disputando competições nacionais. Isso aconteceu no sábado, lá no Palácio República dos Palmares. Foram aí concretizadas as ações e coloca a distribuição com os critérios baseados no ranking da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, CRB e CSA, CRB na Série C, CRB na Série B e o CSA na Série C. Tem mais pontuação, né? Logo em seguida vem aí o ASA e depois o CSE, ambos na Série D. Então, dessa forma, ficou assim. CRB e CSA vão receber R$2 milhões cada, ASA R$1 milhão e o CSE R$500 mil. A novidade é o CSE que está disputando a Série D, torcendo para que o Clube de Regatas do Brasil ganhe a Copa do Brasil deste ano, porque se o CRB conquistar, a Copa do Nordeste, o CSE ganha uma vaga na Copa do Brasil do ano de 2025. Agora, 9h13. CBN, tempo e temperatura. A previsão para a capital alagoana é de sol, aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura mínima de 22 e máxima de 31 graus de Maceió para Champreta. Também com sol, mas as nuvens devem se acumular e provocar pancadas de chuva à tarde. À noite a chuva para em Champreta, com mínima de 23 e máxima de 28 graus. A gente chega agora a Jaramataia. Por lá, sol, muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e também à noite, com temperatura mínima de 23 e máxima de 32 graus. Aeroportos. As informações agora sobre os voos no Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares com a Flávia Iese. Flávia, um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia também aos ouvintes. Os voos partindo aqui de Maceió estão todos previstos para acontecerem normalmente, segundo suas companhias aéreas, com destino na manhã de hoje a São Paulo, Recife, Salvador, Brasília e Rio de Janeiro. Já os voos com chegada aqui a Maceió também estão com suas previsões confirmadas, vindo de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Recife, sem previsões de atraso, segundo o site da ANA Brasil, que é a administradora do Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares. Elias. Trânsito. Informações sobre o trânsito em Maceió com a Camila Bibiano. Bom dia, Camila. Bom dia, Elias. Bom dia a todo mundo que está nos ouvindo. Olha só, temos registro de trânsito aqui na orla de Maceió, Avenida Álvaro Otacílio, aqui na intersecção entre a praia da Ponta Verde e a praia da Jatiuca. Temos aqui um ponto de engarrafamento no sentido para a praia de Ponta Verde, onde também temos alguns pontos de engarrafamento na Avenida Comendador Gustavo Paiva, em direção ao centro da cidade, e a Avenida Fernandes Lima, nesse momento, tanto no sentido Tabuleiro como no sentido centro, também se encontra com muito acúmulo de carros. Elias. E você pode interagir com a programação da CBN, informando o que está acontecendo
em sua rua, em seu bairro, ou mesmo participando com perguntas, críticas e sugestões através do nosso Facebook, CBN Maceió, Instagram, @CBN Maceió, pelo nosso e-mail, maceocbn@gmail.com. Pode nos acompanhar também acessando o nosso site, cbnmaceió.com.br, e também ao vivo aqui em nosso canal do YouTube, CBN Maceió. Mas se você preferir, envie agora mesmo as suas mensagens por meio do nosso WhatsApp. Anote o número: 999672092. CBN Maceió. Apresentação: Elias Ferreira. Às 9h mais 16, e a Polícia Militar estourou aí um laboratório para refino de cocaína. Ficava na cidade de Arapiraca. Quem traz todos os detalhes a partir de agora é a Flávia Iese. Pois é, Elias, a Polícia Militar de Alagoas, representada pelo 3º Batalhão e pela Ronda Ostensiva com o apoio de motocicletas, a ROCAM, realizou neste domingo em Arapiraca uma operação de combate ao tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Isso resultou na descoberta de um laboratório para refino de cocaína na rua Maurício Pereira, no bairro Eldorado, e na prisão de um jovem de 24 anos. Os militares receberam informações de que um indivíduo estaria traficando drogas com a motocicleta modelo Falcon preta na região. Diante dessas informações, os militares realizaram uma operação na região e avistaram um indivíduo com características semelhantes. A Polícia Militar detalhou o seguinte: o indivíduo demonstrou nervosismo diante da presença policial, levando os militares a abordá-lo. Durante a busca pessoal, uma quantidade de pinos de cocaína foi encontrada com ele. Questionado sobre a droga, ele admitiu que estava indo entregá-la a um comprador. O indivíduo também revelou que já havia sido preso por tráfico de drogas. A polícia complementou dizendo que, quando questionado sobre a origem da substância, ele informou que havia alugado uma chácara próxima ao sítio Alazão, em Arapiraca, apenas para guardar a droga. Ele também mencionou que o local estava sendo usado como laboratório para refinar e fracionar as substâncias. O suspeito indicou a localização da chácara, onde foi encontrada uma grande quantidade de cocaína, crack, balanças de precisão, embalagens vazias de pinos, um revólver calibre 32 com capacidade para 6 munições, além de munições dos calibres 32, 40 e outras mais. Os militares levaram o suspeito juntamente com o material encontrado para a Central de Polícia de Arapiraca, onde foi confeccionado um boletim de ocorrência por tráfico de drogas e posse de arma de fogo e munição em desfavor do preso. Elias. Olha, o governo de Alagoas publicou um relatório resumido de execução orçamentária do segundo bimestre de 2023 e um relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre deste ano. A iniciativa, claro, é da Secretaria de Estado da Fazenda, e os dados estão no Diário Oficial do Estado da última segunda-feira, dia 27. Até o primeiro quadrimestre deste ano, Alagoas registrou um superávit orçamentário de 1 bilhão e 700 milhões de reais, um aumento real de quase 140% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse resultado foi impulsionado pelo crescimento acima da inflação de 24,4% da receita realizada, enquanto a despesa líquida aumentou 6,4%. Os impostos, taxas e contribuições de melhoria tiveram um crescimento real de 17,81%, destacando-se aí a arrecadação do ICMS, que alcançou 1 bilhão e 700 milhões de reais, com um aumento real de 24,82% em comparação ao segundo bimestre do ano anterior. A cota parte também do FPE, o Fundo de Participação dos Estados, apresentou um aumento real de 9,26%, atingindo 2 bilhões e 200 milhões de reais no período. A receita corrente líquida de Alagoas totalizou 15 bilhões e 600 milhões de reais até o primeiro quadrimestre deste ano de 2024. É um aumento real de 11,2% em relação ao mesmo período de 2023. O resultado primário foi superavitário em 960 milhões de reais, 28,8% superior ao superávit do mesmo período do ano passado.
Os gastos com educação para o cumprimento dos limites constitucionais somaram 1 bilhão e 100 milhões de reais, é um crescimento real de 7,5% até abril deste ano em relação ao mesmo período do ano anterior. Já o índice de despesa com pessoal, de 41,07%, segue abaixo do limite de responsabilidade fiscal, que é de 49%. Então, todos os números estão disponíveis na edição do Diário Oficial do dia 27 de maio do ano de 2024. E mais de 356 mil alagoanos fizeram a declaração do imposto de renda dentro do prazo. Quem traz os detalhes a partir de agora é a Camila Bibiano. Olá, Elias. Um levantamento divulgado neste sábado pela Receita Federal aponta que um total de 356.742 alagoanos fizeram a declaração do imposto de renda este ano, dentro do prazo estipulado, que se encerrou às 11 horas e 59 minutos da última sexta-feira. Desse total, 61% dos declarantes serão restituídos. O número registrado no estado é maior que o do ano passado, quando foram feitas 335.655 declarações. Em todo o Brasil, 42 milhões de declarações foram entregues dentro do prazo. No ano passado, esse quantitativo foi um pouco menor, de 41 milhões. Em Alagoas, conforme os dados da Receita Federal, a média de idade das pessoas que declararam ficou em 47 anos e 46% das declarações enviadas no estado foram feitas por mulheres. Um total de 22% vai precisar pagar o imposto, enquanto 16% não será nem restituído e nem precisará pagar. Pindoba foi o município alagoano com menos declarações enviadas à Receita Federal, com 114. Já a capital, Maceió, como esperado, foi a cidade que teve o maior volume de declarações, com 184.237, ou 51% do total. Elias. Às 9 horas mais 23 minutos, olha, 3 governadores aprovaram aumentos de mais de 100% sobre os próprios salários desde 2022, mostram os dados das Assembleias Legislativas Estaduais e também dos portais da transparência. Carlos Brandão, do PSB do Maranhão, aprovou neste mês um aumento de 107%, só isso. O rendimento mensal dele vai passar de R$ 15.915 para R$ 33.006,39 já a partir desse mês de junho. Em nota, o governador maranhense disse que Brandão recebia o menor salário entre os governadores de todo o Brasil e que não tinha reajuste desde o ano de 2014. Antes dele, Romeu Zema, do Novo, lembra dele? Aprovou um aumento de 278 em maio passado. E o caso, claro, tinha que parar na justiça, até porque os salários dos mineiros, o 13º, por exemplo, foi fatiado em muitas vezes. Reclamou-se muito durante o período da pandemia por lá, de que não tinha dinheiro para absolutamente nada e que Romeu Zema era a salvação. Em dezembro do ano passado, o STF rejeitou um pedido para reverter o acréscimo. O subsídio mensal de Zema passou de R$ 10.500 para R$ 41.800. Pernambuco, comandado por Raquel Lira, do PSDB, também sancionou um aumento de 129%. Em dezembro de 2022, a Assembleia Legislativa de Pernambuco aprovou que o salário do governador passasse de R$ 9.600 para R$ 22.000. No entanto, este não é o valor que a governadora recebe. Ela escolhe continuar a receber R$ 42.145 mensais como procuradora do Estado, que é o cargo que ocupava antes de entrar para a política. Ela tem o maior salário entre os governadores brasileiros e também é quem recebe melhor na comparação com a renda média do Estado. O salário dela é quase 38 vezes maior do que a renda per capita média do pernambucano em 2023, que é de R$ 1.113, segundo dados do IBGE. Nós temos uma situação que é muito, muito grave. É claro que absolutamente ninguém
no poder público deveria receber mais do que o presidente da República e nos estados ninguém receber mais do que o governador do estado enquanto servidor público e ninguém receber mais do que o prefeito na cidade. Isso deveria ser o elemento decisivo, mas assim não prospera. E esses aumentos do nada é uma coisa maluca. Para que você tenha uma ideia, Pernambuco, Raquel Lira, é aquela que tem o maior salário, ela que é do PSDB, R$ 42.145. Sergipe, Fábio Mitidieri, do PSD, ganha o R$ 41.650, é o segundo. Em terceiro, o Acre, com Gladson Camelli, do PP, R$ 40.137. Minas Gerais, Romeu Zema agora deu um salto triplo, carpado, novo, R$ 39.717. Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, do PSDB, R$ 35.462. Em Rondônia, vem a seguir com Marcos Rocha, do União, R$ 35.462. O Rio Grande do Sul, com Eduardo Leite, do PSDB, com R$ 35.462 também, o mesmo salário lá de Rondônia, que é o mesmo salário também da Bahia, de Jerônimo Rodrigues, do PT. No Pará, Helder Barbalho, do MDB, R$ 35.363, praticamente o mesmo salário. Em São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, com R$ 34.572. Em Roraima, Antônio Denário, do PP, com R$ 34.299. No Amazonas, Wilson Lima, do União, tem salário de R$ 34.070. No Piauí, Rafael Fonteles, do PT, com R$ 33.806. No Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, R$ 33.763 é o seu salário. No Maranhão, Carlos Brandão, que era o último, agora já não é mais, recebe R$ 33.006. No Amapá, Clécio Luiz, do Solidariedade, com R$ 33.000. Na Paraíba, com João Azevedo, do PSB, com R$ 32.434. Ainda tem o Espírito Santo, Renato Casagrande, com R$ 30.971. O salário do governador Mauro Mendes, do Mato Grosso, ele que é do União Brasil, R$ 30.862. O Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, com R$ 29.951. Alagoas, Paulo Dantas, também com R$ 29.365. Os demais também nessa casa, com 29.000, Tocantins, Vanderlei Barbosa, com 28.000, Santa Catarina, Jorginho Melo, com 25. O menor salário hoje é o do estado do Ceará, é o Mano de Freitas, do PT, com R$ 20.629. É uma situação muito interessante, porque o Brasil, apesar da maior autoridade, que é aquela que é eleita pelo povo brasileiro, que é o presidente da República, ele não recebe. Aliás, entre os poderes, é aquele que menos recebe. Parece até que os demais é quem de fato comanda o país. Porque quando as coisas dão errada, você culpa o presidente, você culpa o governador, você culpa o prefeito, você não culpa o presidente da Assembleia, você não culpa o presidente do Tribunal de Justiça e muito menos os dos tribunais superiores. Por que então percebem tão mais? E olha que fora os salários, nós temos uma série de auxílios. E por que auxílios? Porque em auxílio não incide imposto de renda. Então eu posso lhe dar, claro, auxílio para alimentação, auxílio para vestuário, auxílio para moradia, auxílio para os estudos do filho, e auxílio, e mais auxílios, que somados, em muitas oportunidades no Brasil, são maiores que esses gigantescos salários. São quase 40 vezes mais no salário do que uma pessoa que ganha R$ 1.400. Então, a gente começa a imaginar de como dar R$1 para o trabalhador brasileiro é uma canseira, né? Por que é tão difícil aumentar o salário dos professores? Porque essa guerra toda com os salários dos enfermeiros, porque é que os enfermeiros têm que trabalhar em 3 empregos, de manhã, tarde e noite, para poder sobreviver?
Por que a gente não aplica, né? Por que é tão cansativo isso? Salário de enfermeiros, salário dos professores. Por que os professores, por exemplo, das universidades federais, institutos federais ganham tão pouco, comparado com tanta gente, mas eles formaram vocês todos. E tem que ganhar menos. Isso sem falar, né, do porquê que a gente não observa de que esse salário mínimo é extremamente ridículo, que não condiz com tudo. Por que o salário mínimo tem que pagar tudo e o salário do ministro do Supremo, os salários dos desembargadores não podem pagar nada? Tem que receber auxílios, auxílio para a moradia para quem já tem casa, auxílio para a roupa para quem ganha R$41 mil, mais de R$40 mil, essas coisas todas que é difícil da gente engolir. E vem aí privatização das praias, porque onde é que a gente vai gastar esse dinheiro todo? Junto com vocês, que ganham apenas um salário mínimo? Não quero ficar com vocês. Eu quero praia só para mim, só para mim. A gente volta já já. CBN Maceió. Repórter CBN. Segunda-feira, 3 de junho de 2024. A estimativa de crescimento do PIB brasileiro para este ano permaneceu em 2,05% pela segunda vez seguida. Para 2025, a projeção de alta da economia do país está em 2% há 25 semanas. Os dados fazem parte do Boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central. Funcionários de 3 unidades da Volkswagen retornaram ao trabalho nesta segunda-feira, depois de um período de férias coletivas, por causa dos impactos na produção causados pela tragédia do Rio Grande do Sul. A medida afetou as fábricas de São Carlos, Taubaté e São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. As atividades estavam suspensas desde o dia 20 de maio. A montadora informou que fornecedores de peças instalados no Rio Grande do Sul estavam impossibilitados de fabricar os itens. A candidata do governo do México, Cláudia Sheinbaum, venceu a eleição de domingo e será a primeira mulher a assumir a presidência do país. O resultado é indicado pela contagem preliminar dos votos pelo Instituto Nacional Eleitoral, principal autoridade eleitoral mexicana. 69% das urnas já foram apuradas. Segundo a estimativa do órgão, Sheinbaum obteve entre 58% e 60% dos votos. O atacante do Real Madrid, Vinícius Júnior, foi eleito o melhor jogador da temporada da Liga dos Campeões pelo painel de observadores técnicos da UEFA. O brasileiro jogou 10 partidas na competição pelo clube e se sagrou campeão do torneio no sábado. Vini fez 6 gols e deu 5 assistências. O brasileiro marcou o segundo na vitória por 2-0 sobre o Borussia Dortmund na final e conquistou o segundo troféu da Liga dos Campeões com a equipe espanhola. No horário de Brasília, 9h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Tem governo trabalhando, tem canto tá chegando. Maceió agora tem o CISP mais moderno do estado no Benedito Bentes. Um grande investimento do governo para combater o crime organizado e proteger nossa gente. Maceió precisava, o governo foi lá e fez. E tem o Coração de Estudante, programa pioneiro para acolher nossos jovens. É o governo abraçando a saúde emocional nas escolas. Governo de Alagoas. Tem trabalho e coração.
Quer viver uma vida mais saudável e emocionante? Descubra o Hits Tênis Clube em Maceió, com quadras cobertas para todas as condições climáticas e opções para adultos e crianças. Oferecemos mais do que apenas um lugar para jogar tênis. Desenvolva sua coordenação motora, condicionamento físico e faça novas amizades, enquanto se diverte jogando tênis. Experimente o alívio do estresse, a alegria da competição e os benefícios duradouros para a saúde física e mental. Agende agora uma aula experimental. 82 99840 7195. Hits Tênis Clube, unindo famílias através do tênis e beach tênis. Pensando na sua comodidade, a Med Rádios está disponibilizando os resultados de exames online. É isso mesmo. Agora você faz exames na Med Rádios e pega o seu resultado sem sair de casa. Basta acessar o site medradios.com.br com seu login e senha. Para agendamentos, ligue 4009-0061. Med Rádios e você, juntos pela vida. Também na Mangabeiras. CBN Maceió, oferecimento. Med Rádios Diagnóstico por Imagem. Tratamento de câncer, cirurgias em geral, urgência e emergência 24 horas. Med Rádios e você, juntos pela vida. Falando de saúde, com o Dr. Vanderlei. Amigos da CBN, bom dia. Nossa conversa hoje vai ser sobre saúde. E, por favor, não confunda saúde com a ausência de doença. A Organização Mundial de Saúde já rotulou que saúde não é a ausência de doença só, é um conjunto de condições que você tem que adquirir, né, de bem-estar social, físico e psíquico, né, que fazem com que você se sinta bem, né? E inclui várias medidas, né, de prevenção, né, de saúde física e de saúde mental também. Então a gente tem que estar sempre preocupado com isso. No Brasil, nós temos um sistema de saúde que uma parte considerável é pública, financiada diretamente pelo poder público, e a outra parte é a chamada saúde privada. E ambas estão em crise, né? E nós tivemos a implantação do Sistema Único de Saúde descentralizado, com participação das 3 instâncias de governo, governo federal, governo estadual e governo municipais, e temos um problema seríssimo de financiamento, né? E agravado por algumas medidas que foram tomadas, né, nesse repasse do financiamento federal, fazendo com que alguns estados e alguns municípios recebam de forma desigual, né, um valor que foi definido por habitante. Eu vou dar um exemplo para vocês. A cidade de São Paulo, mais da metade das pessoas tem o chamado seguro privado, né, os chamados convênios, né? Então, se você estabelece um valor per capita, né, por pessoas, né, eles estão recebendo o dobro do que, por exemplo, recebe Alagoas. E nós ficamos com uma dificuldade grande, né, para gerenciar esse sistema, já que aqui 92% da população depende do Sistema Único de Saúde, né? Então, esse desfinanciamento crônico leva a uma dificuldade muito grande para o sistema de saúde continuar realizando as suas funções, que no caso da saúde pública vai mais além, são vacinas, né, exames preventivos regulares, né, para prevenir ou diagnosticar doenças em fases iniciais, né, que fazem com que essas obrigações sejam maiores. Já o sistema privado, né, os chamados convênios, né, eles são pagos pelas pessoas, mas lembrar que o financiamento também é público. Você deduz isso do seu imposto de renda.
E ele também está passando por problemas sérios, porque a medicina foi encarecida muito, principalmente por contribuições da indústria farmacêutica e da indústria de diagnóstico, né, que encareceram muito isso, às vezes sem nenhuma necessidade, né? E como o sistema público também, os controles são muito pequenos. Então nós estamos vivendo crise em hospitais privados, nos chamados convênios, que agora resolveram acertar as suas contas pelo computador, tirando dos seus quadros, né, que eles atendiam, né, de usuários, né, pessoas que têm doenças crônicas, doenças sabidamente são caras e que não têm cura, a pessoa tem que ter atenção para o resto da vida, né? Então estamos vivendo uma situação difícil que merecia por parte do governo federal e do Congresso Nacional uma análise, né, juntar pessoas que têm notório saber sobre o assunto, sobre saúde, né, para ver como regulamenta isso, né, como a gente estabiliza o sistema público, né, e como também dá vitalidade ao chamado sistema privado, que, como eu já disse para vocês, é financiado também com dinheiro público, por renúncia fiscal. Então, vamos esperar que apareça uma luz lá no Congresso Nacional ou no governo federal para que essa discussão seja posta de forma nacional, que as pessoas possam discutir isso, né? E a gente possa sugerir, né, algumas medidas que possam, do ponto de vista prático, facilitar a vida das pessoas. Um abraço grande e até segunda-feira. Às 9 horas mais 42 minutos, estamos de volta aqui com o CBN Maceió para a gente falar sobre coisa muito séria. É claro que na condição de trabalhador, a gente sabe o que passa o trabalhador brasileiro. Não é fácil. Há poucos dias atrás, nós estávamos falando sobre 2 ações da Polícia Federal no estado do Espírito Santo, em fazendas de café, como se a gente estivesse lendo livros de história sobre a escravidão. Há alagoanos do município de Penedo que estavam por lá. A gente sabe de que a coisa não é fácil. O Brasil é muito grande e ainda vivencia, historicamente, períodos diferentes na mesma atualidade. E a gente sabe do significado disso. Mas, olha, a contrapartida não é justa, não é honesta, pode terminar em problemas, inclusive criminais. Tem gente falsificando documentos para comprovar uma relação que não existe, uma relação que não é honesta. E isso tudo está fazendo com que o próprio Tribunal Superior do Trabalho instrua todas as cortes trabalhistas no país sobre um olhar mais atento sobre o tema. E é por isso que estamos aqui com uma das mais respeitadas vozes quando o assunto é direito trabalhista e empresarial, o doutor Henrique Messias, a quem a gente já agradece, viu, doutor Henrique, por estar conosco. Um bom dia. Bom dia, amigo Elias, bom dia aos ouvintes da CBN. Elias, é sempre uma satisfação muito grande estar aqui contigo, debatendo temas de tamanha importância para os trabalhadores, para os empregadores também. Então, sim, é uma grande satisfação sempre, meu amigo. Bom, doutor Henrique, o que é que aconteceu, de fato, que, por exemplo, a 4ª turma do TST chegou à conclusão de dizer, olha, está mantida aí a justa causa, você apresentou um documento falso, e olha só, graças a Deus, o carimbo do médico provavelmente foi falsificado, de que não foi uma cobertura do profissional médico, né? O documento era falso. Mas a gente não deve apresentar documento falso em lugar nenhum. Perfeito, Elias. Elias, infelizmente, é uma situação que tem acontecido com alguma frequência, meu amigo. A gente sabe que em determinadas situações, quando o trabalhador não pode prestar os seus serviços porque ele está doente, ele precisa de um documento médico, um atestado médico, que ateste que ele está incapaz para o trabalho naquele dia
ou naqueles dias. Então o trabalhador vai ao médico, pega esse atestado, o médico atesta que ele não pode trabalhar e ele leva esse atestado à empresa para justificar essas faltas, Elias. No entanto, existem algumas situações, isso acontece muito em véspera de feriado, por exemplo, em dias como o Carnaval, que já falamos aqui que não é um feriado, que aparecem alguns atestados médicos que não refletem a realidade. Tá? Atestados médicos que, na verdade, não foram assinados por um médico, que aqueles dias que estão lá descritos não são dias, de fato, em que o trabalhador estava incapaz para o trabalho. Às vezes, Elias, o médico dá, assim, um atestado de um dia, de repente aquele um dia se transforma em 10 dias, de repente aquele um dia se transforma em 3 dias através de uma rasura feita no atestado. Então, a partir do momento que o trabalhador ele muda esse atestado, ou ainda ele cria um atestado, ele está, claro, apresentando um documento falso para a empresa. Isso tem como consequência a quebra de uma relação necessária de confiança que deve existir entre o trabalhador e a empresa, e, em virtude disso, a gente tem a rescisão do contrato de trabalho por justa causa, meu amigo. Por justa causa. Então, perfeito. Vamos aqui o que significa para o trabalhador a justa causa nessa rescisão. Certo. Elias, o contrato de trabalho, a princípio, é um contrato por prazo indeterminado. A gente tem algumas exceções a essa regra, mas a princípio sempre é por prazo indeterminado. E quando a empresa resolve rescindir, dar fim àquele contrato, ela pode fazê-lo através da rescisão sem justa causa, que é a mais comum, quando o trabalhador recebe uma série de verbas rescisórias, além de sacar o seu fundo de garantia, ter acesso ao seguro-desemprego, mas em algumas situações específicas previstas na legislação, o contrato pode ser rescindido por justa causa. E aí, quando o contrato é rescindido por justa causa, o trabalhador recebe tão somente o saldo de salário, aqueles dias trabalhados naquele mês, e eventuais férias, se ele tem um período de férias já vencido, né, o período aquisitivo já completo, e ele precisa receber essas férias. Nada mais, Elias. Nada mais. Aquele fundo de garantia que está ali depositado, ele não pode tirar, não pode. Isso. As outras verbas estão todas. Nada. O fundo de garantia fica lá na sua conta, porque é depositado mensalmente, deve ser depositado mensalmente pela empresa. Ele não tem acesso ao seguro-desemprego, ele não recebe a multa rescisória, não recebe 13º proporcional, férias proporcionais, aviso prévio não existe. Houve uma quebra de confiança em virtude de um ato praticado pelo trabalhador. Justa causa, e as verbas rescisórias são tão somente essas: saldo de salário e eventuais férias vencidas. Agora, doutor, a empresa pode entrar com uma ação pedindo a indenização desse trabalhador? Elias, não é comum, mas se eventualmente esse ato praticado pelo trabalhador teve como consequência um prejuízo à empresa, ela pode sim entrar com essa ação. Vou te dar um exemplo para os nossos ouvintes. Existem algumas situações que, infelizmente, há desvio pelos trabalhadores enquanto prestadores de serviço. Passei por uma situação recente de um caixa de um supermercado que ele estava fazendo desvio de numerário quase que diariamente. Nessas situações, além do contrato ser rescindido por justa causa, em virtude da óbvia quebra de confiança naquele trabalhador, a empresa pode também entrar com uma ação, que não é comum, contra esse trabalhador, pleiteando a devolução daquele valor que foi subtraído de seu caixa. Bom, os magistrados da Justiça do Trabalho podem encaminhar esse caso também para questões legais do ponto de vista penal? Sim. Não só podem, como devem. É dever de ofício quando é verificado em uma reclamação trabalhista algum indício de um crime, da prática de um crime, de um ato tipificado enquanto crime, o magistrado deve sim encaminhar isso para as instituições que farão a apuração necessária. Olha só, isso é super importante, porque o atestado médico não é de hoje. Ele tem um peso de importância muito grande na relação, porque se alguém está adoecido, e adoecido de uma doença que provoca apenas consequências contra ele, mas que o impede laboralmente de trabalhar, se trabalhar pode até piorar e não voltar mais a trabalhar, já é um problema. Agora, imaginar que você tem uma doença que pode trazer consequência aos outros, é uma doença que pode infectar os demais, pode até matar pessoas,
O atestado, ele serve exatamente nessa condição, proteger o trabalhador que tem e aqueles que podem vir a ter. Perfeito, Elias, perfeito. Esse atestado ele vai resguardar não somente aquele trabalhador que deve permanecer em casa, mas também aqueles trabalhadores que estão expostos ao convívio diário com aquele trabalhador. Portanto, é extremamente importante que, em estando de fato doente, o trabalhador fique em casa, tenha a recuperação necessária para não expor os outros colaboradores da empresa àquele vírus, aquela doença eventualmente contagiosa, mas ele precisa sim estar doente, Elias. Ele precisa sim estar incapaz para o trabalho, para que um médico ateste essa incapacidade e ele apresente esse atestado junto à empresa. Agora, tem um limite? Esse atestado, ele tem uma corda, tem um começo e um fim? Não necessariamente. Existem algumas situações em que o trabalhador ele fica incapaz para o trabalho durante um prazo indeterminado. Acontecem situações de acidentes de trânsito, por exemplo, que o trabalhador ele fica internado, ele precisará submeter a algumas cirurgias, e o atestado é por prazo indeterminado, Elias. Lembrando que, a partir do 16º dia daquele atestado, ou seja, se o atestado é superior a 15 dias, esse trabalhador deve ser encaminhado à Previdência Social, porque a empresa arca com os 15 primeiros dias do salário daquele trabalhador. A partir do 16º dia, nós teremos um benefício previdenciário, um auxílio-doença concedido ao empregado, para que ele fique se recuperando o tempo necessário e só após isso ele possa voltar ao trabalho. Agora, doutor Henrique Messias, como é a comunicação do atestado? Porque muitas vezes foi um acidente. O indivíduo não tem como ir na empresa, muito provavelmente pode estar até ainda num coma induzido ou numa outra situação qualquer. Como é a comunicação desse atestado? Perfeito, aliás, é uma pergunta extremamente importante. Por quê? Porque nós não temos na nossa legislação a previsão nesse sentido. Geralmente, as empresas elas adotam um prazo de 24 horas, de 48 horas, de até 5 dias, mas isso precisa ser comunicado aos trabalhadores, Elias. Isso geralmente é previsto no regulamento interno daquela empresa, ela vai trazer lá que, uma vez doente, uma vez afastado, o trabalhador tem a obrigação de, em 48 horas, por exemplo, é um prazo muito comum de se usar, apresentar um atestado médico. Se não existe essa previsão no regulamento interno, se não existe essa regra internamente da empresa, ela não pode exigir do trabalhador que ele apresente naquele prazo que ela entende que é um prazo razoável, se ela não impôs e não comunicou esse prazo aos colaboradores. Então, daí a importância do regulamento interno com regras muito claras. Se, eventualmente, esse trabalhador está internado, se ele está... não existe a possibilidade de ele levar esse atestado, a família pode encaminhar esse atestado, ou ainda nessas condições, naturalmente, o bom senso deve prevalecer, a empresa deve esperar um prazo maior para receber esse atestado médico. Mas é importante, Elias, que, uma vez que a empresa fixe esse prazo, ela comunique aos trabalhadores, porque somente a partir daí ela poderá cobrar. Importante nessa comunicação com o trabalhador, porque o trabalhador sendo desligado, estando naquela... Hoje a gente tem aquelas famílias unipessoais. Perfeito. Muita gente que mora sozinho, muita gente que saiu do sul, do norte, etc., veio morar em Maceió. Sofreu um acidente, está no HGE, incomunicável. Ninguém sabe, ninguém viu e ninguém está vendo. E ele não consegue fazer. Você vai desligar, ele vai comprovar um pouco adiante de que estava, de fato, impossibilitado, e aí a gente tem um outro problema jurídico, doutor. Sim, a gente tem, isso acontece, Elias. Não é tão comum como a situação do atestado rasurado, por exemplo, mas acontece sim. E nessas situações a empresa deve, se não houve um comunicado, não foi apresentado um atestado, a empresa não sabe onde está aquele colaborador, a empresa deve convocá-lo para o retorno ao trabalho. Depois de 30 dias, ela pode até fazer a rescisão por justa causa em virtude do abandono do emprego, mas se lá na frente esse trabalhador demonstrar, comprovar que estava incapaz, que estava afastado, estava internado, por exemplo, essa demissão precisa ser revista, essa rescisão precisa ser refeita, e aí a empresa pode transformá-la numa rescisão sem justa causa. Agora, doutor Henrique Messias, que orientação a gente poderia passar aqui para a comunidade de médicos e médicas que vão emitir esses atestados? Eu sei que muitas vezes não é fácil você aferir. Às vezes a gente dá um atestado menor do que a necessidade e às vezes a gente dá um atestado maior do que a necessidade. Duas perguntas aí. Quais são os cuidados que devem ter os médicos? E, primeiro, o atestado foi maior do que a necessidade. Eu posso me apresentar antes da data final do atestado? Elias, isso também acontece.
Tá? Existem alguns trabalhadores que não querem, por exemplo, ficar 10 dias afastado do trabalho, entendem que já estão aptos para o retorno ao trabalho e podem voltar. Nessas situações, respondendo primeiro a segunda pergunta, esse trabalhador precisa comunicar à empresa e a empresa deve ter um médico do trabalho que vai submeter aquele trabalhador ao médico do trabalho. O médico do trabalho dizendo, não, ele está sim capaz, ele pode retornar antes até daquele prazo previsto no atestado inicial, aquele primeiro atestado apresentado pelo médico. Quanto aos médicos, Elias, enquanto advogado empresarial, enquanto recursos humanos de uma empresa, enquanto profissional de departamento de pessoal, essas pessoas elas não podem questionar um atestado médico, até porque não tem a formação técnica necessária. O médico ele precisa sim atestar que o trabalhador está doente quando ele está de fato incapaz para o trabalho, e ele vai ali dentro, é claro, daquela formação que ele já tem, do conhecimento técnico que ele já tem, dizer quantos dias ele vai precisar se afastar da empresa para que ele possa se recuperar, para que ele tenha restabelecida a sua condição de trabalho. Então, sempre o médico é o responsável por designar quantos dias são necessários de afastamento. Ter mais de uma via do atestado médico concedido e arquivar essa segunda via é importante, inclusive com a possibilidade de uma justificativa lá do próprio empregado, do próprio trabalhador, doutor? Sim, Elias, é extremamente importante, até porque, como a gente já falou, existem diversas situações em que aquele atestado ele é rasurado. Existem situações que o atestado ele é rasurado pelo colaborador, às vezes esse atestado é rasurado por algum familiar, algum ente, enfim. Às vezes até acontece do próprio atendente, Elias, a gente já viu isso acontecer, fazer alguma alteração naquele atestado. Então, é sim importante para o médico, para que ele possa se resguardar, que ele tenha uma segunda via daquele atestado. É importante, mas não é necessário, não é obrigatório. No momento, no futuro de um questionamento, ele terá sua segurança. Terá, né? E anotar o nome completo de quem está recebendo esse atestado, com CPF. É só uma maneira de se resguardar, porque a gente tem esse questionamento o tempo todo. Sim, olha, quantos dias, afinal, tem? Por que carnaval todo mundo adoece, né? O São João está chegando aqui, uma festa nordestina, que vai ter de gente com problema de saúde, não é fácil, doutor. E é muito perigoso, gente. Apesar da gente estar aí com o nível de emprego que tem aumentado, principalmente o emprego formal, que é aquele que a gente quer, a gente sabe que mantê-lo não é uma coisa tão fácil assim. Sim, tem muita gente na porta, então um pouco de honestidade e de ética não faz mal a ninguém. Sim, Elias. A gente sempre fala, sempre que temos a oportunidade de falar sobre isso, que o bom senso deve ser sempre levado em consideração na relação formal de emprego. Seja o bom senso partindo do trabalhador, seja, claro, também partindo do empresário, do empregador. No momento em que nós temos bom senso, Elias, no momento em que nós temos um comportamento adequado, como, por exemplo, apresentar os atestados, quando eles de fato existem e são necessários, quando de fato o trabalhador está incapaz para o trabalho, é extremamente importante que você mantenha uma relação de confiança, e aquela relação ela tende a durar passar muito tempo, durar muito tempo, e quem sabe até o trabalhador se aposentar após o término dessa relação de emprego. Eu acho que vai chegar no momento em que os sistemas vão acolher esses atestados e a gente já não vai ter mais essa possibilidade de rasura. Sim. O médico vai acessar esses atestados, nem que seja em uma situação dos médicos do trabalho, para que eles possam aferir e isso entrar no sistema onde está lá. Já estamos até caminhando para isso, Elias, com o E-Social, com certeza daqui a um tempo esses atestados serão lançados diretamente no sistema. Diretamente no sistema, e a gente não vai ter mais essas rasuras. Isso vale para qualquer outro documento, gente, inclusive para os depoimentos que se dão na Justiça do Trabalho, que precisam ser depoimentos honestos. Se houve na relação de trabalho honestidade, aquilo que eu prestei foi devidamente remunerado, não há o que reclamar. Perfeito, Elias, perfeito. É a questão da litigância de má-fé, que infelizmente a gente tem também muito ainda na nossa Justiça do Trabalho, seja pelo empregado, perseguindo verbas que já foram pagas, seja pelo empregador, negando e negligenciando direitos que são devidos ao trabalhador, inclusive na Justiça do Trabalho.
Muito bem, doutor Henrique Messias, sempre um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Tuas ordens, meu amigo, até a próxima. Henrique Messias é advogado especializado em direito trabalhista e empresarial. A gente faz aqui um breve intervalo. Voltar já já. CBN Maceió. Um noticiário para você pensar bem antes, durante e depois. Seu final de tarde com muita informação, leveza e bom humor. Rodrigo Bocardi e Carolina Moran analisam as notícias mais quentes do dia. Ponto Final CBN, um programa descontraídamente sério. De segunda a sexta, a partir das 5 da tarde. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. De segunda a sexta, de meia-noite às 5. CBN Madrugada. Apresentação Paulo Galvão. Repórter CBN. Segunda-feira, 3 de junho de 2024. A estimativa para os juros básicos da economia brasileira subiu de 10% para 10,25% no encerramento deste ano. Para o fechamento de 2025, a expectativa da Selic avançou de 9% para 9,18%. Os dados estão no Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. Na última reunião do Comitê de Política Monetária, a taxa caiu 0,25 ponto percentual e ficou em 10,5%. O Copom parou de prever novos cortes. De acordo com a ata do encontro, o colegiado entende que a situação pede cautela, serenidade e moderação na condução de política monetária. A Justiça Militar vai interrogar hoje os 5 PMs que são réus pela morte do adolescente Tiago Flauzino na Cidade de Deus, zona oeste do Rio de Janeiro. O garoto de 13 anos foi baleado em uma operação em agosto de 2023. Ele não tinha ficha criminal. De acordo com a investigação da própria Polícia Militar, os agentes usaram um carro descaracterizado na ação e modificaram a cena do crime para parecer que houve confronto. Um piloto morreu e outro ficou levemente ferido em uma batida entre 2 aeronaves que faziam um voo de exibição no sul de Portugal no domingo. 6 aviões de uma patrulha acrobática participavam do evento. As aeronaves que sofreram um acidente são de fabricação soviética. No horário de Brasília, 10h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Dentro de cada um de nós existe um sonhador e a capacidade de realizar esse sonho. A oportunidade para mudar sua vida depende da sua decisão. O Senai está com matrículas abertas para cursos técnicos em informática para web, edificações, produção de moda, automação industrial, química, eletrotécnica, eletromecânica, logística, petroquímica e segurança do trabalho. Ensino focado na experiência prática e profissionais capacitados. Ligue 21 21 30 30 ou acesse al.senai.br. Início das aulas 22 de julho. Faça já sua matrícula. Cursos técnicos do Senai, a oportunidade que vai mudar a sua vida.
Você já sabe que pode contar com pronto atendimento no Hospital Vida? Para os casos de emergência, o Hospital Vida dispõe de todos os procedimentos de excelência. O único hospital na Ponta Verde conta com centro cirúrgico, UTI e centro de diagnósticos. Porque quando a vida depende de segundos, o Hospital Vida está pronto para cuidar de você e de quem você ama. Hospital Vida, humano por natureza. Diretor técnico médico Miguel Arcanjo Barbosa, CRM 1345 Lagoas. Você ligado nos acontecimentos do fim de semana com o CBN Show da Notícia. Nossos jornalistas estão nas ruas e trazem a informação ao vivo em todo o país, além de entrevistas e reportagens especiais, porque a notícia não para na CBN. CBN Show da Notícia, aos sábados e domingos, a partir das 3 da tarde. A Diagnose apresenta a nova unidade Gruta, na Avenida Fernandes Lima, vizinha sede da Equatorial. A unidade Gruta conta com amplo estacionamento, equipamentos modernos e equipe especializada, com um atendimento personalizado e a qualidade que você já conhece. Diagnose, cuidar da sua saúde é o que nos move. 2121-2222. Responsável técnico, Dr. Francisco Chagas, CRMAL 809. CBN Maceió. Às 10 horas mais 6 minutos, de volta com CBN Maceió, e a gente já faz aquele contato com as ruas da cidade, as informações de Camila Bibiano. Oi, Elias, olá todo mundo que está nos acompanhando. Olha só, a gente está aqui no bairro do São Jorge, na entrada para a Grota do Arroz, onde a comunidade fez uma denúncia e a gente veio aqui escutar em relação à falta de pavimentação aqui na rua. Estou com o seu Eduardo, que mora aqui na comunidade, que tem um comércio e vai conversar com a gente sobre esse assunto. Seu Eduardo, estava olhando aqui a situação da rua, é muito precária, é realmente muito difícil a situação de vocês em relação à falta aqui de asfalto e de infraestrutura na rua que vocês moram, não é isso? Bom dia. Bom dia a todos que estão ouvindo, eu agradeço muito, porque a gente já não aguenta mais os descasos aqui, todas as ruas foi feita, pavimentada, fizeram inclusive uma descida, que fizeram uma pista, que é uma ladeira que vai dar no Josefa de Melo e tudo, mas aqui foi a única de todas, a primeira, tá esquecido e a gente quer saber por quê. Toda vez vão dizer que vão fazer, não faz, todo dia que chove aqui, fizeram aqui um escape como se fosse o esgoto, a gente fica aqui a céu aberto, fica aqui, é rato, é barata, é cobra, não tem saneamento básico e fica um descaso com a gente aí. A gente quer saber o porquê que nossos governantes, as pessoas que estão aí na frente aí e não querem fazer, e nós queremos saber por quê. A gente é pior do que os outros? Não, né? Todas as outras foram feitas, só essa que não foi feita. Não tem saneamento básico, não tem pavimentação, não tem nada. Aqui quando chove a gente tem que ficar acordado, porque a água é muita, dá para entrar dentro da casa da gente, é rapidinho. Então por que não quer fazer? Pois é, seu Eduardo, eu estava aqui notando, inclusive, que agora aqui nas redondezas tem surgido novos prédios, né, particulares que estão sendo feitos, que vão ser vendidos. Todas essas ruas já foram calçadas e a de vocês, que estava como prioridade, foi lá para o final da fila e ainda não foi feita, não é isso? E disseram que não tem previsão de fazer, porque isso aqui não está no projeto. Por que não está no projeto? Porque essa aqui foi a primeira de todas, só entrava e saía por essa e outra. A gente não tem como tirar do bolso da gente, porque a gente paga aí a nossas taxa aí que cobra altíssimo, não tem, e toda vez que a gente vai conversar, diz, tá no projeto, que projeto é esse que não tá? Porque chama a ambulância, não quer entrar, se chama o pé do socorro, não tem como entrar, porque não tem como subir, se subir não desce, se descer não sobe, e aí a gente tá à mercê da situação. E cadê os nossos governantes? Cadê o JHC para olhar isso aí? Porque eu creio que também, como eu votei nele, como todos os outros, que é uma resposta, né, imediata, porque a gente precisa. Vai esperar acontecer uma tragédia, uma catástrofe, que nem aconteceu nos outros cantos aí, porque água não é brincadeira não. E quem tá precisando para agora não pode deixar para depois. Pois é, exatamente. Seu Eduardo, inclusive aqui, o senhor tem um comércio, tem uma oficina.
fica precário também para o senhor, porque perde a freguesia, que não consegue vir até aqui, apesar do senhor estar bem no início da rua, ainda assim muita gente olha a situação da rua e resolve nem descer mais, né? Com certeza. Ele olha, vê essa rua aqui, acha que isso aqui é uma rua que é muito perigosa, é uma rua que não tem infraestrutura, não tem nada e fica com medo de vir ao comércio por causa disso aqui. Isso aqui tá uma vergonha, porque isso aí já era para ter feito as primeiras de todas elas. Então, inclusive, que você falou, eu perco os freguês quando vem ficam olhando a situação e diz assim, rapaz, por que não fizeram? Fizeram todas as outras prédios aí, tudo bonitinho aqui e essa rua não fez. Porque na prefeitura, a gente procurou saber, tá feito 4 vezes. Aonde que tá feito 4 vezes? Que tá desde o jeito que eu vim morar aqui, tá aqui essa situação. E também tem outro aqui, morador aqui, que o rapaz aqui quer falar também. E quase comia a banda da casa dele. Tá arrancando as calçadas, a água tá daquele jeito. Venha falar aqui, amigo. Também vamos ver aqui rapidamente, Elias, esse também morador. Como é o nome do senhor, moço? Senhor Edivaldo, como é a situação aqui também pro senhor? A situação aqui é difícil, porque já faz aqui quase um mês ou mais de mês que eu pedi aqui. Aqui ao redor da casa, aqui bem pertinho da casa, faz uns 3 metros mais ou menos, que caiu o canal, a metade do canal, e eu já falei, já fui na prefeitura, já fui na vice-estrutura, e não vieram resolver, e ninguém fala nada, disse que vai fazer alguma coisa depois da chuva, ninguém sabe, que toda política é promessa, eu moro mais de 30 anos aqui, e nunca chegou nada aqui de benfeitoria. Só conversa de candidato mentindo, e não faz nada por aqui. Que nós precisamos aqui é da vice-estrutura aqui, um acesso melhor aqui, que eu vou subindo agora com a bicicleta com mais de 100 quilos, e aqui em tempo de cair, quebrar um braço ou uma perna, e se eu quebrar um braço ou uma perna, eu vou passar fome, porque não tem um meio para nós ajudar, porque até o INSS hoje você vai conseguir um auxílio ou alguma coisa, 4, 5 meses, 1 ano para poder receber um mês, 2 meses. Isso é uma vergonha para o nosso país. Dizer, agora propaganda é muito na televisão, todo dia estão com a cara na televisão, mas tudo propaganda mentirosa que não leva a nada. Só para enganar o povo, iludir o povo, e muita gente vai na onda, porque nós temos que ser mais sábios e reconhecer a realidade, e para poder nós confiar em alguém, porque só mentira não vai chegar a lugar nenhum. Pois é, Elias, infelizmente desabafa aqui dos moradores, essa rua está numa situação muito precária, a metralha que é colocada aqui é feita pelos próprios moradores para tentar amenizar de alguma forma a subida e descida dos carros, e principalmente quando chove da água, né, que termina entrando na casa, que termina causando esses problemas para essas pessoas que terminam não dormindo, com medo que alguma coisa pior aconteça, uma tragédia aconteça. Então a gente pede, né, para que seja olhada essa rua aqui no bairro do São Jorge, na entrada da Grota do Arroz, que seja feita a pavimentação dessa rua, que na prefeitura tem um cadastro, como já tendo passado 4 vezes o asfalto nessa rua, e infelizmente essa não é a realidade. Elias, é com você do estúdio. A única realidade é que ela não tem pavimentação. Só lá. Precisa saber onde foi esse recurso, né? Esse recurso. Olha, tem um assunto que é só dúvidas. Dúvidas de todas as mulheres. Algumas mais, outras menos. E diz respeito à saúde íntima feminina, à menopausa e sobre a possibilidade ou não de uma terapia de reposição hormonal. A única coisa que não deve ser dúvida para você que é mulher é que a menopausa virá. Desta não há como fugir, e é por isso que eu estou aqui com a médica ginecologista, a doutora Luívia Barros, para que a gente converse sobre o tema. É um prazer, doutora, tê-la aqui. Um bom dia. Um bom dia, um prazer todo meu, falando desse assunto que realmente é minha paixão, meu dia inteiro. Então, estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Bem, doutora, tem muita crendice, tem muita coisa que a gente precisa espantar. Eu preciso ir para a médica ginecologista, porque é lá que eu vou encontrar e separar o mito do que é verdade, doutora? Exatamente. O médico ginecologista, ele é conhecido como o clínico da mulher, né? Então, a gente acaba tendo o primeiro contato de todos os sintomas que a mulher vai apresentar sobre todos os sistemas do corpo, né? As dores,
sei lá, parestesias que a mulher venha a sentir, incômodos, insônia. Então, o ginecologista ele tem essa função de detectar o que aquilo está fugindo do fisiológico, tá? Existem as mudanças normais do nosso corpo que o envelhecimento traz. Existem algumas coisas que a gente pode ajudar com relação a isso. Existem outras coisas que são fisiológicas. Muitas vezes, hoje em dia, os hábitos de vida os péssimos hábitos de vida que hoje nós temos pioram muito todas as consequências que o envelhecimento traz. Mas o envelhecimento não é para ser uma coisa sofrida, tá? A gente tem muito o que agir no envelhecimento, porque o nosso corpo ele é programado para muita atividade, para uma alimentação saudável, como a gente era lá na época, enfim, que a gente comia, né, na floresta. A gente comia menos caixinhas. Isso, exatamente. Doutora, vamos aproveitar para tirar já um mito aqui. Primeiro, o que é que vem a ser menopausa? E quando eu digo que menopausa é igual a climatério, eu estou falando a mesma coisa? Jamais. São dois conceitos muito confundidos mesmo, tá? E é uma coisa simples. Na verdade, a menopausa, ela é a data da última menstruação. Foi a última vez que a mulher menstruou na vida, pronto. Quando é que eu sei quando foi minha menopausa? Na verdade, é um diagnóstico lá para trás. Então, a mulher está aqui menstruando normalmente e, de repente, apresentou a última menstruação, pronto. Essa é a menopausa. Ou, às vezes, fica falhando, menstrua um mês, depois de uns 3 meses, vem de novo, depois de 6 meses, vem de novo. Só que a menopausa é a data da última. Então, a gente só consegue dizer depois de 1 ano que a mulher parou de menstruar. A gente consegue dizer a menopausa foi tal dia. E o climatério, na verdade, é um período, é esse período de transição menopausal, que ela vem antes da menopausa e vai até os 65 anos de idade. Então, é esse período da mulher que sai do menacme, que é o período que ela pode se reproduzir, para o período que ela está nessa transição da menopausa, que é a transição menopausal, e depois vem o período da senectitude, que é depois de 65 anos de idade. Então, porque o estudo do climatério é tão importante? Porque é justamente nesse período que há todas essas alterações hormonais. Então, na verdade, usam muito o conceito de menopausa, que na verdade é climatério. A pergunta é, será que eu estou no climatério? A pergunta é essa, não é, será que eu estou na menopausa? A menopausa é uma data. Menopausa foi dia 30 de abril de 2020. Pronto, isso é menopausa. Qual é a consequência disso? Significa que está ocorrendo um declínio hormonal, que é o que acontece no período do climatério, que resultou até o dia da última menstruação. Tá? Então, o que a gente vai agir não é só na menopausa, é todo no período do climatério. E hoje a gente está investindo cada vez mais nesse período antes da menopausa. Porque muda muito, doutora, para a mulher esse período? Com certeza. Como, doutora? Explica para a gente. Então, um dos sintomas mais comuns que é falado é sobre aqueles famosos calorões, que são os fogachos, tá? Que são os sintomas vasomotores. Eles é uma das coisas que mais atrapalha realmente a qualidade de vida da mulher. Mas hoje a gente vê que vai muito além esses sintomas. Às vezes a mulher quando você pega uma paciente assim clássica que entra no consultório, você já vê o semblante dela quando ela entra, quando eu pergunto a idade, que está ali entre os 40 e os 50 anos, com aquele olhar aflito, eu já sei todas as queixas que vão vir. E assim, são bem clássicas, né? Então, assim, a paciente vai ter aquela queixa daqueles calorões. Por que esses calorões incomodam tanto? Porque você está no meio da sociedade e, de repente, vem um calor que você começa a suar, seu rosto fica vermelho, você fica completamente molhada na frente de todo mundo e aquilo é muito incômodo. Além de que, às vezes, esses sintomas acontecem à noite, então a mulher acorda com isso. Então, você não dorme. Então, já traz digamos assim, eu comparo com você já teve um bebê, por exemplo, porque eu já tive um bebê, então o primeiro ano a pessoa não dorme. Então, assim, eu sei as consequências que traz isso. Então, o período da menopausa, você não está dormindo, você não consegue dormir também, não é em todas as pacientes, obviamente, mas são consequências que pode trazer. Então, a mudança de humor
Muda Sim. as questões do ponto de vista sexual também? Com certeza, porque é uma baixa hormonal. A resposta sexual da mulher e do homem também, ela é pelos hormônios, tá? A base dela são os hormônios. Então, esse déficit de hormônios que acontece vai trazer consequências na saúde sexual da mulher, vai trazer na qualidade de vida dela como um todo, vai trazer essa labilidade emocional. Ela tem, às vezes fica muito depressiva, às vezes fica tá bem, depois tá mal. Isso faz parte também da baixa hormonal, tá? Então, isso tudo pode ser observado e isso tudo a gente pode conseguir atuar através da terapia hormonal. Olha só, doutora, que hormônios são estes que eles vão ter baixa? É toda a condição que a gente pode fazer reposição desses hormônios? Tem gente que diz que não pode de jeito nenhum, porque mamãe disse que não pode, mamãe manda e acabou. E tem gente que acha que pode e que não pode, de que não tem algumas vedações para esse tipo de tratamento, doutora. Então, o que é mais importante na história da terapia hormonal é como ela aconteceu, tá? Não é uma coisa nova. Os primeiros hormônios a serem usados nas mulheres foi em 1899. Então, assim, é uma coisa que está sendo estudada há muito tempo. Só que, o que a gente usava lá atrás? Hormônios adquiridos através de éguas. E aí, passado para o ser humano, imagina, olha o porte de uma égua, olha o porte de um ser humano. Então, com certeza, era uma sobrecarga, tá, no corpo da mulher. Então, acabou levando a várias condições de consequências que isso não se reflete hoje, tá? Isso já se atualizou bastante. Teve muitos... Como eu disse, os hormônios estão sendo sempre estudados, mas o medo ele ainda fala mais alto por todo esse histórico, tá? Por todo esse histórico que teve. Então, é uma área que realmente precisa de dedicação para você estudar mesmo, para saber o que é indicado ou não. E, assim, as principais contraindicações que existem são também não são aquela coisa taxativa. Então, vamos lá. A primeira contraindicação, por exemplo, é paciente que tem uma doença arterial crônica, tá? Por quê? Porque quando a gente entra com os hormônios, pode desestabilizar essa doença que a paciente já tem. Mas isso é uma coisa a ser avaliada a fundo. É uma condição que a gente vai avaliar juntamente com outros profissionais, com o angiologista, com o cardiologista, tudo isso para a gente avaliar o risco-benefício dessa paciente, tá? Outra contraindicação importante, uma doença do fígado, doença hepática, mas não são todas. Então, são algumas específicas que estão alterando a função do fígado, que a gente iria precisar dessa função do fígado para fazer o uso desses hormônios. Então, não é todas, então é uma coisa que tem que ser avaliada também. Câncer de mama, câncer de endométrio, são contraindicações, mas não são todos também. É uma coisa a ser avaliada. Que câncer foi esse? Quando foi? Qual foi o tratamento? Que tipo foi? Era hormônio dependente? Então, tem muitas perguntas a serem feitas também. E um histórico de tromboembolismo, por exemplo, também é uma contraindicação, mas também a gente pergunta, como foi esse trombo? Aconteceu quando? Foi logo depois de uma cirurgia? Aconteceu do nada? A paciente tinha 20 anos, a paciente tinha 40 anos quando ela teve. Então, existem várias contraindicações, mas tudo isso é para ser conversado e discutido com o ginecologista ou com o profissional, que existem outros profissionais que fazem também a parte da terapia hormonal, mas tem que ser avaliado a fundo todo o histórico, porque a gente tem que identificar as indicações, principalmente da paciente, para a gente melhorar a qualidade de vida, porque hoje uma mulher vive pós-menopausa muito mais do que antigamente. Assim, a gente diria, pela expectativa de vida hoje, a gente vive quase a metade da vida pós-menopausa. Pós-menopausa. Então, imagine, a metade da sua vida totalmente prejudicada, porque a gente podendo agir aí, ajudar aí, e só por medo, né? Agora, doutora, eu fico aqui imaginando o que é que a ciência tem para a gente. São agora os hormônios bioidênticos? O que é que acontece com quem entra na terapia? É para sempre?
Como é que é isso, doutora? Exato. Os hormônios, existem os hormônios bioidênticos, que na verdade são hormônios que são sintéticos, mas eles são as moléculas exatamente iguais à do nosso corpo. Então, isso não vai gerar uma sobrecarga do que aquilo, como eu falei, do hormônio da égua, que é uma estrutura totalmente diferente. Os nossos receptores, digamos assim, ele não se encaixa ali, né? Então, existem os hormônios bioidênticos, existem os hormônios sintéticos também, porém, que não são a base de égua como era antigamente. Então, existem uns muito mais seguros hoje, que a gente pode fazer esse uso, tá? Existe a testosterona também, que a gente faz uso, que não é que também se usava, de cavalo e não sei o que, isso não é isso que a gente usa, que é esse sim que vai trazer sobrecargas no nosso corpo, que hoje, usando a dose exata, no momento exato, isso não vai trazer os malefícios, pelo contrário, a gente vai estar sempre ali perto da paciente, indicando a menor dose que a paciente precise, tá? Em quanto tempo ela já começa a sentir uma evolução? De 15 dias, depende muito do hormônio usado. É rápido assim? Sim, ou seja, sim. Dentro de um mês a gente já começa Já sim, porque depende da via que foi utilizada. A gente pode usar comprimidos, a gente pode usar cremes via na pele mesmo, a gente pode usar cremes via vaginal, a gente pode usar implantes hormonais. Então, existem alguns que são mais rápidos e outros mais lentos. É uma vida muito interessante da gente discutir, a vida feminina, gente íntima, porque os homens não conseguem entender muito bem, porque naqueles dias pré-menstruais a coisa se modifica tanto. Imagine viver numa TPM. Eis que quando a mulher se habitua com aqueles dias, aí cessa, e agora a gente não tem, aí vem irritabilidade, tem questões psíquicas, físicas, biológicas, secura vaginal, há quem reclame também de que a vontade sexual fica mais escassa, mais difícil, aí tem reclamação masculina, a coisa não é absolutamente nada fácil. Uma conversa com a ginecologista, doutora, ela se faz necessária desde sempre, né? Para que a gente tenha histórico, para que a gente tenha acompanhamento, porque durante muito tempo essa cultura machista privou as mulheres do conhecimento do próprio corpo. E isso foi repassado, o desconhecimento, de geração em geração, e a gente precisa reposicionar essa mulher na atualidade. Isso. É uma coisa que as minhas pacientes, elas chamam a atenção dela num primeiro contato comigo. Eu começo a fazer várias perguntas e eu pergunto sobre esses âmbitos. Eu fiz, como é que está o desejo? Como é que está a relação? Incomoda? Tem dor? Tem vontade? Não tem? E aí, depois enquanto eu estou fazendo as perguntas, doutora, ninguém nunca perguntou isso para mim. Então, assim, isso é uma coisa, se não for o ginecologista cuidando dessa parte, quem é que vai cuidar? Né? Então, assim, é uma parte que é a função do ginecologista e é uma função que a gente tem que atuar, porque é a parte de reposição hormonal aí também, tá? Não é só... tudo que vá na qualidade de vida de uma pessoa, a gente tem que atuar, tudo que eu puder fazer com relação a isso. Então, imagina quantas pacientes eu não tenho que não tem mais relação porque tem dor. E a gente consegue resolver isso de uma forma muito simples, com creme vaginal, para ela usar 2, 3 vezes na semana. Então, assim, não é uma coisa... Às vezes, não precisa de uma intervenção tão grande, pacientes com muitas comorbidades, que a gente tem muita contraindicação, mas a paciente tem muita queixa só na parte vaginal mesmo, tá? Infecções de repetição, infecção urinária de repetição, ressecamento, dor durante a relação, tudo isso... Isso vai mudar muito a qualidade de vida. Muda muito, porque realmente isso, uma paciente, até é perigoso uma paciente pós-menopausa tendo infecções de repetição, isso é perigoso para ela, pode se complicar e virar E com essa longevidade, né, doutora, pega a mulher talvez em um dos seus momentos mais produtivos, exatamente, em todos os sentidos. Uhum. Em todos os sentidos, no trabalho, no estudo, na própria sociabilidade, na sua vida amorosa. Há quem diga que funciona, inclusive, melhorando as questões relacionadas à osteoporose. Isso é verdade, doutora? Sim, é outro ponto muito importante. Existem 4 indicações formais hoje por todas as sociedades. Uma é esses sintomas vaginais que eu falei, que são sintomas geniturinários, que é a síndrome de geniturinária. Existe a indicação de
pacientes que tiveram uma insuficiência ovariana prematura, pacientes jovens por algum motivo, ou perdeu os ovários, ou passou por algum tratamento que perdeu a função dos ovários e aí não teve mais a produção desses hormônios. Existe também, e uma das indicações também é a prevenção da perda óssea, porque uma das maiores causas de morte de uma idosa é depois, quem não conhece um idoso que caiu, depois ficou acamado e depois aí só foi ladeira abaixo. Infelizmente. Então, isso é uma coisa que está se vendo que a terapia hormonal, isso é totalmente estabelecido em estudos antigos, por sinal. Isso já é uma coisa bem estabelecida, que a terapia de reposição hormonal vai atuar nessa área também, ajudando a saúde óssea da mulher. Tá? Então, isso é de extrema importância, que a gente está pensando na paciente lá na frente. Hoje a medicina está voltada na longevidade, porque está vivendo muito mais. Então, você que está nos acompanhando pelo YouTube ou aqui pelo CBN Maceió, procure o médico, a médica, ginecologista e tire todas as suas dúvidas. Anota aí no seu caderninho, já leva um papelzinho no bolso com tudo aquilo para não esquecer nada. Mas você não pode sair de lá sem as respostas que você precisa, porque terapia hormonal existe, a ciência nos dá hoje condições muito, muito melhores do que já foram em qualquer época, e o resultado é muito rápido. Você vai começar a sentir isso e se sentir uma nova mulher, uma jovem mulher, porque jovem mulher ainda é. Doutora Luívia, foi um prazer tê-la aqui no CBN Maceió. Um ótimo dia. Ótimo dia. Doutora Luívia Barros é médica ginecologista. Pode acompanhar aí nas redes sociais, tá bom? A gente volta já já com outras informações. CBN Maceió. Segunda-feira, 3 de junho de 2024. O nível do Guaíba voltou a subir e ultrapassou a cota de inundação, que é de 3,60 metros. No momento, a água está em 3,85, conforme a medição feita na usina do gasômetro. Em 5 horas, o volume avançou mais de 30 centímetros. Com isso, vias públicas voltaram a ficar alagadas. No fim de semana, o nível do lago havia caído para o nível mais baixo, de 3,43, em mais de um mês, de acordo com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Os dados da tragédia no Rio Grande do Sul continuam praticamente inalterados, segundo o boletim divulgado mais cedo pela Defesa Civil. 475 dos 497 municípios gaúchos registram estragos causados pelas chuvas. Em todo o estado, 2.390.000 pessoas foram prejudicadas. Já o número de moradores fora de casa subiu para 634 mil. 37 mil permanecem em abrigos. Até o momento, são 172 mortos, 806 feridos e 42 desaparecidos. O sistema da Receita Federal reabriu para o contribuinte que não prestou contas ao Leão entre os dias 15 de março e 31 de maio. No período, o fisco recebeu mais de 42 milhões e 400 mil declarações. Quem não entregou o documento no prazo terá de pagar multa. O valor varia de R$ 165 a 20% do imposto devido. A Receita também liberou o envio da declaração retificadora, que corrige informações enviadas anteriormente. Moradores de cidades gaúchas prejudicadas pelos temporais podem apresentar os dados até o dia 31 de agosto. A Bolsa de Valores de São Paulo opera praticamente estável, com 122.061 pontos. O dólar comercial está em queda de 0,11%, negociado a R$ 5,243. O euro vale R$ 5,683, baixa de 0,22%. No horário de Brasília, 10h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Pensando na sua comodidade, a Med Rádios está disponibilizando os resultados de exames online. É isso mesmo. Agora você faz exames na Med Rádios e pega o seu resultado sem sair de casa. Basta acessar o site medradios.com.br com seu login e senha. Para agendamentos, ligue 4009-0061. Med Rádios e você, juntos pela vida. Também na Mangabeiras. Tem governo trabalhando, tem todo canto tá chegando. Maceió agora tem o CISP mais moderno do estado no Benedito Bentes. Um grande investimento do governo para combater o crime organizado e proteger nossa gente. Maceió precisava, o governo foi lá e fez. E tem o Coração de Estudante, programa pioneiro para acolher nossos jovens. É o governo abraçando a saúde emocional nas escolas. Governo de Alagoas. Tem trabalho e coração. Você já sabe que pode contar com pronto atendimento no Hospital Vida para os casos de emergência. O Hospital Vida dispõe de todos os procedimentos de excelência. O único hospital na Ponta Verde conta com centro cirúrgico, UTI e centro de diagnósticos. Porque quando a vida depende de segundos, o Hospital Vida está pronto para cuidar de você e de quem você ama. Hospital Vida, humano por natureza. Diretor técnico médico Miguel Arcanjo Barbosa, CRM 13445 Lagoas. Quer viver uma vida mais saudável e emocionante? Descubra o Hits Tênis Clube em Maceió, com quadras cobertas para todas as condições climáticas e opções para adultos e crianças. Oferecemos mais do que apenas um lugar para jogar tênis. Desenvolva sua coordenação motora, condicionamento físico e faça novas amizades, enquanto se diverte jogando tênis. Experimente o alívio do estresse, a alegria da competição e os benefícios duradouros para a saúde física e mental. Agende agora uma aula experimental. 82 99840 7195. Hits Tênis Clube, unindo famílias através do tênis e beach tênis. Dentro de cada um de nós existe um sonhador e a capacidade de realizar esse sonho. A oportunidade para mudar sua vida depende da sua decisão. O Senai está com matrículas abertas para cursos técnicos em informática para web, edificações, produção de moda, automação industrial, química, eletrotécnica, eletromecânica, logística, petroquímica e segurança do trabalho. Ensino focado na experiência prática e profissionais capacitados. Ligue 21 21 30 30 ou acesse al.senai.br. Início das aulas 22 de julho. Faça já sua matrícula. Cursos técnicos do Senai, a oportunidade que vai mudar a sua vida. A Diagnose apresenta a nova unidade Gruta, na Avenida Fernandes Lima, vizinha sede da Equatorial. A unidade Gruta conta com amplo estacionamento, equipamentos modernos e equipe especializada, com um atendimento personalizado e a qualidade que você já conhece. Diagnose, cuidar da sua saúde é o que nos move. 21 21 22 22. Responsável técnico, Dr. Francisco Chagas, CRMAL 809. As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical João Marcelo Boscoli. E notícias direto das redações de Época, Galileu, Auto Esporte, Valor Econômico e da Rádio França Internacional. Estúdio CBN, o seu programa de entrevistas e debates nas tardes da CBN. De segunda a sexta, de 2 às 5. Apresentação, Tatiana Vasconcelos. CBN Maceió, oferecimento. Med Rádios Diagnóstico por Imagem. Tratamento de câncer, cirurgias em geral, urgência e emergência 24 horas. Med Rádios e você, juntos pela vida. CBN Análise, com Tárcio Lopes. Inteligência artificial. Hoje existem dois tipos de empresas no mercado:
aquelas que já utilizam alguma ferramenta de inteligência artificial para otimizar sua gestão, processos ou mesmo alguma atividade específica, e aquelas que estão pelo menos na fase da provocação, onde gestores ou colaboradores já questionam o time ou companheiros da seguinte forma: como e quais ferramentas de inteligência artificial podem ser importantes ou pelo menos úteis se aplicadas hoje, de imediato, no nosso trabalho? Se o seu negócio não se encaixa em nenhuma dessas duas etapas e, principalmente, se o assunto nunca foi tratado internamente junto com a equipe, é bom começar a se preocupar, porque o uso, ou pelo menos a intenção dele, só tende a aumentar. De acordo com o Gartner Group, empresa de consultoria com 45 anos de experiência, sediada em Stanford, nos Estados Unidos, o uso de inteligência artificial somente por profissionais de marketing deve subir de 10% para 40%. Isso mesmo, 40% até o ano de 2026. As principais áreas que contarão com este uso para o desenvolvimento dos negócios serão aquelas ferramentas, principalmente de análise de desempenho, do produto à experiência do cliente. Segundo a Gartner, 75% das atividades operacionais de marketing serão convertidas em ações estratégicas que utilizem a inteligência artificial dentro das operações. Observe que quando nos referimos a marketing aqui, não estamos falando de comunicação ou propaganda. É o marketing mais abrangente, que envolve toda a inteligência do negócio. Inteligência que permitirá, acima de tudo, um avanço na velocidade, quantidade e qualidade de análise de dados para identificação de padrões de comportamento, tendências de consumo, gerando insights e uma base de conhecimento importante para decisões mais assertivas. Além, é claro, de automatizar tarefas repetitivas e operacionais, liberando tempo, e como tempo é dinheiro, recursos também, para o foco nessas decisões mais estratégicas. O resultado de tudo isso já pode ser observado em algumas organizações. A empresa californiana CleverTap reuniu dados de 42 marcas globais em seu relatório intitulado A Vantagem da IA no Engajamento do Cliente e concluiu que aquelas marcas que utilizam a inteligência artificial de maneira mais efetiva estão chegando a quadruplicar a conversão de negócios desde o início da implantação. 82% dos profissionais entrevistados no levantamento reportaram um aumento considerável na eficiência operacional ao utilizar ferramentas de inteligência artificial para simplificar fluxos de trabalho e automatizar, entre outras atividades, a geração de conteúdo, por exemplo. Os recursos estão aí. O momento e a forma de implantação deve ser avaliado caso a caso, de acordo com objetivos e os anseios de cada organização. Parece redundante, mas o fato é que a inteligência artificial deve seguir ganhando espaço entre aqueles que mais abrem espaços no mercado neste momento. Este foi mais um CBN Análise. Tárcio Lopes da Chama Publicidade para a CBN Maceió. Às 10 horas mais 43 minutos, de volta com CBN Maceió e a gente já refazendo aquele contato com você, Camila Bibiano. Bom dia, Elias. Bom dia a todos os ouvintes. Olha só, a gente andando, pelas ruas da nossa cidade, paramos aqui no bairro da Ponta Grossa, bem próximo à Praça Padre Cícero, numa rua que a gente já esteve aqui recentemente para falar sobre a quantidade de lixo que está aqui na rua
jogada. É uma quantidade tão absurda porque eles colocam exatamente em cima da pista e isso atrapalha todo mundo. E aqui a gente vê o pessoal passando, né, na rua e se incomodando com a quantidade de lixo, inclusive porque toma a calçada, toma aqui bem próximo a um ponto de ônibus que tem localizado por aqui. E é uma rua que é muito movimentada, tanto por pedestres como por carros, motos. Isso atrapalha os carros, porque é uma rua que tem duas mãos, né? Tanto a mão indo como a mão voltando. E na mão em direção, indo ali para o bairro do Vergel, do Trapiche, ela está tomada por entulho. Muito lixo, resto de metragem, resto de material de construção. A gente vê aqui colchão, muito lixo mesmo. Tanto aqui nessa rua, que é uma principal, corredor de ônibus e tudo, como também na Praça Padre Cícero, que é uma praça, inclusive, que tem um ponto de coleta. Aqui a gente vê, inclusive, placas que é proibido descartar lixo e entulho. No entanto, esse lixo continua a se acumular, não é feito a limpeza. E falta fiscalização também. Vamos tentar aqui ouvir a população. Licença, gente. Bom dia, tudo bem? A gente está aqui ao vivo. Estamos falando sobre a situação do lixo. Isso aqui é assim sempre? Por aqui? É. Isso aí, Desde o tempo da, como é que diz, da Milene que o povo bota isso aí. Não é só aí não, ali também tem ali, ó. De perto, no colégio uma calamidade. A pessoa pega lixo que está no meio do colégio, ninguém passa. É um absurdo, né? Fica atrapalhando os pedestres, os carros. Além disso, bota coisa podre, é cachorro podre, é gato podre. É só que não tem quem passe por ali. E aqui pior. Esse aí tá pouco, porque já tiraram, mas aí fica aquele monte de lixo aí. E a limpeza é recorrente por aqui? A limpeza, bem, aqui passa como é que diz? O lixo passa dia de terça, quinta e sábado, pronto, até o lixo passa. Deixa tudo limpinho. Quando pensa que não, olha ali, ó. Tá vendo? Olha, tá vendo? Olha, é assim, ó. Tá vendo? É bom pelo menos você... É ao vivo aqui, Elisa, a gente flagrando as pessoas jogando lixo. Mas falta também um pouquinho de fiscalização, talvez, né? Para que as pessoas sejam coibidas. O fiscal aqui já veio, aqui tem fiscal. Bota fiscal aqui, bota lá. Botaram a polícia aqui. A mulher chegou ali, botou o lixo, acabou de lá, disse, moça, não faça isso não. Ela disse, eu vou botar aqui, o senhor me prenda. Olha só que situação. Mas obrigada pela participação de vocês que estavam aqui passando, viu, gente? Obrigada, bom dia pra vocês. Elias, situação bem difícil, tá? A gente, inclusive, ele até falou, né, ao vivo, o pessoal jogando realmente o lixo, não tem a menor vergonha e joga mesmo, e aí fica isso sendo acumulado, apesar da coleta passar, ainda assim, não é em quantitativo suficiente para retirar todo esse lixo. Falta, sim, fiscalização, a gente está aqui nesse momento e não tem nenhum fiscal que possa coibir, que possa multar essas pessoas, apesar de ter um ponto de coleta aqui, não é feita essa coleta. Então, assim, uma situação muito complicada aqui no bairro da Ponta Grossa, que é crônica, que é repetitiva, a gente já veio aqui uma vez, falou sobre isso, voltou e a situação está do mesmo jeito, se não pior. Então, que a gente possa fazer esse apelo, tanto para a população como também pelo poder público, para dar uma amenizada na situação aqui dos moradores da Ponta Grossa, como o próprio morador falou aqui, tem dias que é impossível sequer de passar, porque o mau cheiro é grande e fica esse entulho tomando a calçada e tomando a pista aqui também, nesse bairro. Elias, é com você aí do estúdio. Obrigado, Camila, obrigado aí pelas informações. Olha, tem muita gente falando aí sobre voltar ao Rio Grande do Sul, ajudar, é claro que todos devem fazê-lo. Existem muitas formas de fazer isso, né? Contribuindo, tem um número expressivo de forma de você contribuir também. Importante buscar as instituições que são já reconhecidas no trabalho de ajudar para não cair em golpes. Uma outra situação são as visitas que se faz às vinícolas no Rio Grande do Sul. Aliás, elas estão começando a ver a volta dos turistas nas localidades após as fortes chuvas e inundações que atingiram aí o Rio Grande do Sul. E a gente vai para São Paulo com as informações de Marcela Lorenzeto. A Serra Gaúcha perdeu pelo menos 250 mil turistas de vinho após as enchentes no Rio Grande do Sul.
80% das vinícolas da região são diretamente dependentes do enoturismo, fortemente impactado pelas cheias em todo o estado. As pousadas ficaram vazias e os restaurantes tiveram que fechar as portas. O enólogo Andrei Garbo, sócio da Garbo Enologia Criativa, explica que os produtores tiveram perdas distintas, mas o grande impacto foi no turismo. Alguns vinhedos, sim, que tiveram problemas como queda de barreiras, como, vamos dizer, foram parcialmente danificados, né? Mas a maior parte dos vinhedos que a gente busca uva, eles foram preservados. Nossa região é uma região muito turística e, a exemplo de outras vinícolas, nós temos no turismo uma fonte importante de receita e, naturalmente, toda a dificuldade causada pelas enchentes, ela reduziu bastante esse fluxo turístico, reduziu a praticamente zero nesse mês, né? Apesar do movimento ruim, a expectativa do Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado, o Concevites, é de retomada gradual já em julho, mês de alta temporada. Daniel Panizzi, vice-presidente da entidade, que também preside a União Brasileira de Vitivinicultura, acredita que não é cedo para a chegada de turistas na região. Que nós temos muitas pessoas desabrigadas e elas dependem das pessoas que estão em condições de trabalhar para poder reerguer o Estado o mais rápido possível e nós termos condições de dar um retorno saudável para essas pessoas que estão necessitando. Então, nós precisamos sim esse retorno rápido. A região da Serra, Uva e Vinho hoje está operando normalmente e apta a receber os turistas como estava recebendo antes dos episódios trágicos. Historicamente, o feriado de Corpus Christi costuma ser um dos melhores para a Serra Gaúcha, mas neste ano a expectativa é bem mais tímida. A retomada parcial dos voos em Caxias do Sul e na base aérea de Canoas ajuda, mas não garante uma retomada do fluxo de movimento que a região costuma ter. O Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, teve estradas completamente destruídas, mas que já estão sendo reparadas. Produtores criaram uma força-tarefa para desobstruir as vias e diminuir os danos. Apesar dos estragos causados pelas cheias, a indústria da vinicultura não foi tão afetada. Dados preliminares do Instituto de Vitivinicultura do Estado apontam que mais de 200 produtores de uva foram impactados com as enchentes, o que representa cerca de 500 hectares em um universo de 45 mil. A produção já havia sido colhida e agora as vinícolas precisam lidar com o estoque residual, que costumava ser vendido nas bases e na região metropolitana de Porto Alegre, ainda refém das cheias. Entidades do setor lançaram um selo especial para destacar os produtos gaúchos pelo Brasil e no exterior, incentivando a compra. Mesmo com o otimismo do setor vitivinicultor, um dos diretores da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, disse acreditar que uma retomada deve demorar de 2 a 3 anos. Para Joaquim Saraiva de Almeida, é preciso se pensar em um auxílio ao setor. O panorama total agora é que 30% dos bares e restaurantes estão completamente fechados. Outros estão sem expectativa de faturamento. Alguns que parcialmente conseguiram abrir as suas portas, eles também estão sem movimento. Isso aí não cobre realmente as despesas dele. Nós esperamos que os governos pensem melhor e ajudem nessa recuperação. Em todo o estado, quase todos os estabelecimentos viram cair o faturamento, de acordo com a pesquisa da Abrazel. Cerca de 94% disseram estar hoje com problemas no movimento. Mais da metade enfrenta problemas com o fornecimento de água e 33% não tem energia elétrica. O prejuízo do setor hoteleiro com as enchentes no Rio Grande do Sul pode chegar a 1 bilhão e 700 milhões de reais. A estimativa é da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Estado, que também pede um programa aos moldes do PERSE voltado aos gaúchos. Com colaboração de Isabela Oliveira, de São Paulo, Marcela Lorenzeto. Olha, o ministro dos Transportes, Renan Filho, já tinha anunciado a semana passada que dentro de 20 dias o governo federal libera todas as estradas federais no Rio Grande do Sul. E a gente segue agora para Belo Horizonte, as informações de Débora Costa.
Depois dos meses de abril e maio com recordes de calor no Brasil, a temporada de frio começa com boas expectativas de vendas de malhas e tricô por produtores de diferentes regiões do país. A chegada das frentes frias também já anima os consumidores que adoram esta época do ano e investem na renovação do guarda-roupa, como a estudante Isadora Bojanowski. Realmente eu estou sentindo um pouco mais da chegada do inverno. Eu tenho o costume de comprar roupas de frio, porque acho que são roupas estilosas, roupas que também dá para ir se adaptando. Então, existem roupas que é mais para esse frio mais ameno, vamos assim dizer, e outras que é mais para um frio mais intenso. E eu já comprei roupa de frio nesse ano e as minhas expectativas para o inverno, nesse primeiro instante, elas estão assim bem altas. Mesmo com as baixas temperaturas chegando um pouco atrasadas em 2024, devido às mudanças climáticas e ao fenômeno El Niño, a previsão ainda é de crescimento de 3,1% nas vendas de peças e de 6,4% em valores na comparação com o ano passado. Os dados são do IEMI, Inteligência de Mercado, e foram divulgados pela Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, a pedido da CBN. O diretor superintendente da associação, Fernando Valente Pimentel, avalia que a indústria da moda tem conseguido se adaptar às alterações climáticas. Que está se optando são coleções de meia estação, com algumas peças tipicamente temporais de inverno, mas no restante trabalhando com produtos que tenham menos sazonalidade e mais atemporalidade. E também é importante frisar, pelo menos os mercados de poder aquisitivo maior, que novos materiais têm feito com que você consiga os efeitos protetivos sem tanto uso de matéria-prima. A própria tecnologia tem ajudado no peso das roupas, porém preservando a sua funcionalidade. Entre as apostas para a boa saída de vestuário de inverno estão as tradicionais feiras de malhas e tricô, como, por exemplo, a Tricofest em Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha, que é um dos principais polos nacionais de confecção de produtos da moda inverno. A região não foi muito atingida pelas chuvas e enchentes como outras do estado. Por isso, agora em junho, o evento vai reunir quase 70 expositores de mais de 20 malharias locais. O coordenador-geral da Tricofest, Márcio André Quini, explica que a feira também é uma aposta para alavancar a economia e o consumo do estado após as enchentes. Ainda vai ser possível aproveitar muito das vendas que a gente previa para este inverno, porque tem inclusive a previsão para os próximos meses de muito frio e um frio mais extenso do que em outros anos, inclusive adentrando os meses de setembro e outubro aqui no Rio Grande do Sul. Então a gente, digamos, o reconstruir do estado do Rio Grande do Sul, além da questão da ajuda humanitária, também passa por um reforço, por uma questão de entender que a atividade econômica também não pode parar como um todo. Então a gente tenta buscar hoje um equilíbrio entre a solidariedade e a manutenção da atividade econômica. Outro grande polo de malhas e tricô no Brasil, as cidades de Monte Sião, Jacutinga, Ouro Fino e Andradas, no sul de Minas, também estão com a produção a todo vapor para a temporada de inverno. Assim como a Serra Gaúcha, as fábricas mineiras vão realizar a segunda edição em julho da Feira de Malhas e Tricô em Belo Horizonte, em meio à alta temporada de frio. Um dos organizadores do evento, Toninho Rafaeli, afirma que entre as apostas para boa saída está a diversidade de produtos. A prática é a venda direta, não tem intermediário. Evidentemente que isso deixa um custo menor ao nosso consumidor. E o produto nosso, depois de produzida a peça por máquinas até importadas e tal, ainda vem algum bordado, alguma pedraria, tem um incremento que tira ele, do lugar comum. Tem blusas, tem calças, tem conjuntos, tem sobretudos, chales,
Também vestuário masculino, evidentemente, com jaquetas. Eu acho que a tendência é bastante completa, viu? Conforme a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, o aumento de vendas da moda inverno em 2024, mesmo que modesto, é resultado da redução na inflação, dos juros e do endividamento das famílias no país, além da melhora no emprego e na renda familiar. Atualmente, o setor de vestuário é o terceiro maior mercado de bens de consumo no Brasil e representa 4,4% do total gasto pelas famílias do país. No ano passado, a produção nacional gerou mais de 157 bilhões de reais em movimentação, segundo a pesquisa do IEMI Inteligência de Mercado, feita em parceria com a Abit. Com sonorização de Wedson Henrique, de Belo Horizonte, Débora Costa. Olha, é assim que a gente vai colocando aqui um ponto final no CBN Maceió desta segunda-feira, 3 de junho de 2024. O programa contou com os trabalhos técnicos de Alex Melo, as reportagens de Camila Bibiano, a produção é de Flávia Iese, a direção de jornalismo de Marcos Vasconcelos. Apresentação, Elias Ferreira. De volta amanhã, a partir das 9 da manhã, com o CBN Maceió, que é feito para você. Até lá! CBN Maceió, oferecimento, Medirádios e você, juntos pela vida. A jogada mais bonita, a emoção da vitória, os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esporte. Todo domingo, a partir das 9 da manhã. Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. As armadilhas da nossa